Bem, boa noite a todos. A gente vai começar agora às 19 horas com essa webinar do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Mater Dei. É um grande prazer ter todas vocês aqui. A gente hoje temos, além de mim, Carlos Henrique, a gente tem a doutora Cláudia Laranjeira, que juntos, eu, ela e a doutora Márcia, coordenamos o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Rede Mater Dei de Saúde, que tem as unidades aqui no Santo Agostinho e lá em Betim Contagem. A doutora Renata Diniz, que é membro do Serviço de Ginecologia e também participa do pré-natal de risco habitual da rede, e a doutora Raquel Tavares, que também participa da equipe e é membro do Serviço de Gravidez de Alto Risco da Rede Mater Dei de Saúde. O nosso objetivo aqui hoje com todas vocês é a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a gravidez. Nesse momento nós estamos vivendo um ímpar na vida da gente, que é o Covid, né? A gente sabe que qualquer patologia traz muita dúvida e muita incerteza para todas as mulheres, mas especialmente o Covid, por toda a mudança que tem feito na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, de uma forma completamente diferente de tudo que a gente viu, pode ser causa de uma ansiedade maior. E o nosso objetivo hoje é orientar, com os conhecimentos que existem em toda a literatura médica, para que a gente traga tranquilidade, para que a gente traga uma mensagem de tranquilidade ao longo da gravidez e de preparação para todos vocês que procurarem a rede para ter a melhor assistência que existe, sem dúvida alguma, no mundo inteiro para o Covid. Né? Eu vou pedir, então, para que a Raquel, a Cláudia e a Renata se apresentem e a gente, em seguida, a gente dá seguimento às perguntas que alguém tiver e o bate-papo nosso aqui é bastante informal para que a gente possa orientar todos vocês. Boa noite. É um prazer a gente poder receber vocês. A gente sabe que a gente teve as nossas atividades dentro do hospital interrompidas, né? E aí a atividade que envolve vocês e que a gente podia interagir melhor é o curso do casal grávido, né? A gente sabe que muitas de vocês que nós enviamos o convite estavam inscritas. A gente foi um período de muita dúvida, né, dentro do serviço, de como que a gente ia se organizar. E agora, eu espero que essas reuniões que a gente está fazendo aqui, a primeira delas, elas sejam uma constante, não só na área do pré-natal, mas na ginecologia como um todo. E daqui a pouco, vocês, todas que hoje são gestantes, vão ser nossas clientes como mulheres, né, na ginecologia. E esse bate-papo, ele vai continuar em outras áreas. Né? A gente pretende manter esses encontros, né? Ou de 15 em 15 dias, de 21 em 21 dias, mas estando sempre próximos a vocês. Então, a dinâmica aqui que nós organizamos para esse bate-papo hoje a respeito dessa pandemia e qual que é o impacto disso para a gestante e para o seu bebê, nós vamos fazer um bate-papo entre nós, onde a gente espera já responder muitas das dúvidas. Nós recebemos algumas perguntas no Instagram antes, desde quando foi agendado aqui essa nossa webinar, e nós temos outras perguntas que a gente sabe que na prática clínica nossa do dia a dia, elas são muito frequentes. Então, nós já vamos entre nós conversar sobre isso e eu espero que a gente responda muitas das dúvidas. E nos minutos finais, né, nós vamos abrir para as perguntas do chat. Então, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas e nós vamos organizar essa resposta. Se nós não conseguirmos responder todas as perguntas, nós vamos responder depois, ou por e-mail ou diretamente para vocês, tá bom? Raquel. Boa noite a todas, é um prazer, né, fazer parte dessa reunião. Como a Cláudia e o Carlos Henrique falaram, a gente ficou, infelizmente, privado das reuniões presenciais, do curso do casal grávido, do contato mais próximo com todas as gestantes, para que a gente pudesse tirar mais de perto as dúvidas e participar.
Mas o que eu acho que é importante e que a gente vem falando desde o início da pandemia e desde o início do isolamento é a manutenção não só da assistência ao pré-natal e o acompanhamento, né, do pré-natal de alto risco, do pré-natal de risco habitual, mas a realização dessa reunião com o objetivo de esclarecer o máximo possível as dúvidas, de acalmar, né, que eu acho que todo mundo está muito aflito nesse momento. As grávidas já têm a aflição habitual da gestação, da evolução, e eu acho que a pandemia trouxe mais uma aflição para todo mundo, então o objetivo é esclarecer, acalmar, esclarecer, tentar resolver e responder todas essas dúvidas, e nós estamos aqui para isso e aberta para responder o máximo de perguntas que a gente conseguir. Renatinha. Boa noite, meu nome é Renata. Eu faço parte da equipe, como o Dr. Carlos falou, do pré-natal de risco habitual, das duas unidades, tanto Santo Agostinho quanto Betim. E lá em Betim, eu tenho a honra de poder participar do curso da gestante. Lá é um modelo diferente do Santo Agostinho, que lá a gente faz bem informal, um bate-papo bem legal, que infelizmente, devido ao quadro atual, não está acontecendo. Então, espero poder esclarecer a maior quantidade de dúvidas, estou aqui à disposição de todo mundo. Boa noite. Então, obrigado. Claudinha, eu vou começar perguntando para você. Do ponto de vista da gravidez, quais são os riscos que o coronavírus ele pode trazer para a gestante? A gestação, né, como um todo. Sempre que a gente fala de uma virose, né, para a gestante, gera um certo pânico, né, porque a gente sabe que qualquer doença infecciosa, ela pode representar um risco para o bebê, né, e a gente teve, há um tempo atrás, a experiência do Zika vírus, né, e tivemos também a experiência das infecções por H1N1, que foram epidemias, não foram pandemias, e que gerou muita insegurança, né? Mas diferente dessas duas outras que eu citei, o coronavírus, ele não tem o mesmo risco em termos de periculosidade para a mãe e para o seu feto que esses outros dois vírus. Apesar da gente saber que nós estamos no início de uma epidemia, nós não temos nenhum ano ainda de epidemia, a gente não tem tanto tempo de infecção e a gente ainda não sabe as reais consequências. No entanto, a gente já tem muitas publicações, né, que muitas vezes são relatos de casos, porque não tem como fazer estudos muito bem elaborados, certo? Já sabemos que foi detectado o coronavírus na placenta, no entanto, não foi descrito na literatura nenhuma malformação, tá? Para a gestante, a gente também sabe que a gravidade da doença, ela não tem sido maior do que em mulheres não grávidas, exceto para aquelas mulheres que têm alguma doença crônica, como é para as pessoas não grávidas, ou seja, as mulheres que têm um diabetes, ou uma hipertensão crônica, ou uma doença hematológica, um lúpus eritematoso que cause uma queda da deficiência, essas mulheres elas vão estar mais em risco se elas forem contaminadas pelo coronavírus. A gente também sabe que o Ministério da Saúde, assim como outros órgãos, outras entidades, né, governamentais em outros países também, entenderam que a gestante é de risco, né, para a doença, mas porque grávida com doença infecciosa já é uma coisa que merece mais cuidado, né? Então, assim, ter uma doença respiratória que cause dificuldade de respiração ou uma insuficiência respiratória pode ser ruim para a gestante, certo? Então, por isso que ela foi considerada de risco. Mas a gente não tem relatos de caso em que a gravidade na gestante é maior do que nas pessoas não grávidas. Raquel, é preciso que a gestante que tenha coronavírus, ou tenha tido coronavírus, faça o seu acompanhamento no pré-natal de alto risco? Bom, essa foi inclusive uma discussão que nós tivemos entre nós, né, como equipe,
porque os casos iriam começar a aparecer e se a gente realizaria essa triagem para o pré-natal de alto risco. E a gente acha, assim, a partir do momento que essas gestantes foram consideradas, né, que as gestantes foram consideradas como grupo de risco, que o acompanhamento seja feito num serviço especializado, né? As consultas sejam feitas de acordo com a necessidade do acompanhamento de pré-natal, mas que, a princípio, ela tenha, assim, um acompanhamento dentro de um serviço especializado de alto risco, para que a gente tenha uma atenção, uma demanda maior, uma atenção maior para a evolução dessa doença na gestante, né? Independente que tenha sido um quadro leve ou um quadro grave que tenha tido alguma internação, a partir do momento que ela é considerada, que ela teve um teste positivo, que ela foi diagnosticada com a COVID, a gente está, assim, encaminhando para o pré-natal de alto risco, para um serviço especializado, para que esse acompanhamento seja feito mais de perto, né? Então, hoje, no nosso serviço, essas gestantes, a partir do momento que tem o diagnóstico, elas são encaminhadas para o acompanhamento com a agente da equipe do alto risco. Tá sem Eu vou falar um pouquinho para todas vocês a respeito do fluxo que o hospital estabeleceu, baseado na literatura internacional, para as pacientes que chegam ao Mater Dei. Nós temos que se pensar que, do ponto de vista do serviço de saúde, não é possível, muitas vezes, você saber quem tem coronavírus e quem não tem coronavírus só de olhar. Então, foram montados fluxos assistenciais dentro do hospital, que começa lá fora ainda no hospital. Então, todos os pacientes que chegam hoje no Mater Dei Betim Contagem, no Mater Dei Contorno e no Mater Dei Santo Agostinho, lembrando que a gestante frequenta o Mater Dei Santo Agostinho e o Mater Dei Betim Contagem, todas as pessoas, todos os indivíduos, sendo pacientes ou não, inclusive toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todas as pessoas que entram dentro do Mater Dei hoje, nas recepções do hospital, existem técnicos de enfermagem medindo a temperatura de todas as pessoas, 100% das pessoas, e fazendo um pequeno questionário sobre sintomatologia. Se a pessoa tem sintoma gripal, se não tem, se teve febre, mal-estar, algum processo infeccioso recentemente, ou mesmo se teve contato com alguma pessoa com essa característica. Se a pessoa responde sim para alguma dessas questões, ou mesmo se ela vem já direcionada para procurar uma área com suspeita de Covid, ou se ela tem uma febre, mesmo que não seja ainda relacionada a um diagnóstico de Covid, o hospital tem a área de pronto atendimento separada e direcionada para o Covid-19. Então, os pacientes, antes de se adentrar ao hospital, eles são segregados, são separados em uma área para pacientes que têm uma suspeita ou mesmo a confirmação já feita. Pode ser que o paciente chegue no hospital já com um teste diagnóstico pronto. E ele vai se encaminhar diretamente ao pronto atendimento da área de Covid. Se ele não tem nenhum sintoma, ele é direcionado, então, ele entra para dentro do hospital, nas dependências habituais do hospital, sejam para os apartamentos, seja para o pronto atendimento, pronto-socorro da rede, ou mesmo para o serviço de SADTs do hospital. Então, o ultrassom ao longo da gravidez, algum exame laboratorial, se precisar de uma ressonância, por exemplo, na gravidez, que ficam dentro do Mater Dei, essas áreas são completamente separadas das áreas de pacientes suspeitos. Quando um paciente interna no Mater Dei com Covid, da mesma forma, existem espaços e andar separado para os pacientes com Covid, nas 3 unidades do hospital. Então, a gente está falando isso, deixando isso muito claro, porque é uma preocupação de todo o serviço de saúde e é também da rede Mater Dei de saúde, deixar muito bem separado e segregado a área de pacientes com Covid ou com suspeita da área em que os pacientes ainda não têm nenhuma suspeita. E a entrevista que a gente faz serve, inclusive, para que a gente possa precocemente identificar os pacientes que, porventura, possam estar com Covid antes de entrar dentro do Mater Dei. Então, com isso, a gente consegue
de uma forma bastante eficaz, identificar os pacientes com suspeita e separar os pacientes em aqueles que não têm, daqueles que têm uma suspeita ou mesmo a confirmação. Então, a gestante, ela tem segurança de poder ir ao Mater Dei e lá dentro do Mater Dei não se contaminar com o Covid, porque a área ela é completamente separada, né? Não serve só para gestantes, serve para as crianças, para os idosos, para os pacientes que precisam procurar uma outra assistência. E isso é muito importante. É muito importante que a gente não atrase a ida ao hospital, porque atrasar a ida ao hospital, a gente pode complicar uma doença que é facilmente tratável, uma gestante que tem um sintoma que eu posso prevenir, um parto prematuro, uma infecção urinária, identificar um descolamento de placenta ou um trabalho de parto prematuro. Se ela atrasa essa ida para o socorro, a doença pode se agravar. Então, o primeiro recado nosso aqui é, se precisar, pode vir ao Mater Dei, que vocês vão ser atendidas no local com segurança, para que não haja contaminação. Ok? Mas, Henrique, posso Oi. só fazer um comentário? Claro. Em relação a isso mesmo? Eu acho importante a gente ressaltar que os elevadores também são separados, né? Se precisa de transportar paciente. E os acompanhantes também têm a temperatura medida logo na entrada, porque se esse acompanhante também tiver algum sintoma, né, alguma febre, ele também é encaminhado e evita que esse acompanhante entre junto com a gestante. O uso de máscaras também. Aí eu te aproveito e te pergunto, como é que funciona a política de acompanhantes no hospital? Já que você entrou nesse assunto, já fala para a gente sobre isso. Já. A gestante, ela, por lei, tem direito ao acompanhante, né? Desde que esse acompanhante não tenha sintoma gripal. Porque a gente sabe... O Mater Dei hoje faz 40 anos. Exatamente hoje foi fundado o Mater Dei. E há 40 anos o Mater Dei faz questão que todas as pessoas que vão ao hospital possam ter acompanhantes. Que todas as gestantes, antes mesmo de existir uma lei, que toda gestante possa ter acompanhantes ao longo da sua gravidez e durante o seu momento do parto. Então, esse acompanhante pode ficar com ela, com essa gestante, desde a hora que ela entra no hospital. Se ela é internada em trabalho de parto ou para cesárea, ele fica com ela dentro da sala e no pós-parto também. O que a gente tem restringido atualmente por conta da pandemia é o número de acompanhantes, o número de pessoas que vão assistir o parto dessa gestante, porque para evitar aglomerações mesmo. Ótimo. A gente sabe que muitas vezes, só complementando, Renata, as pessoas querem trazer um fotógrafo, quer trazer algum outro acompanhante, né? E a gente fala sempre para conversar com o médico, né? Porque isso pode ter uma maleabilidade, né? Mas vai depender muito de como é que está o hospital. Mas é isso que você falou. O ideal é que a gente tenha um acompanhante para nós evitarmos risco de contaminação das pessoas. É muito importante, né, orientar os acompanhantes que vão visitá-la, né, que evitar, né, que realmente exista aglomeração dentro dos apartamentos, pela orientação que a gente está vivendo geral, né? Ela é uma orientação universal. Mas isso não quer dizer que você precise ficar isolada, porque você está dentro do hospital. É só evitar esse trânsito exagerado dos pacientes para proteger você e para que eles também estejam protegidos, né? Assim, a gente sabe que se a gente deixar livre, como era anteriormente, o que vai acontecer? Vai ter muito visitante de todos os quartos e isso vai gerar um fluxo muito grande de pessoas dentro do hospital, expondo todos que estão ali no ambiente. E aí, a gente, além disso, inteira, né, a orientação de que o uso de máscara dentro do hospital para todos os profissionais de saúde que trabalham dentro do hospital, assim como para todos os visitantes, ela é obrigatória, certo? Isso é muito importante. A gente recomenda que a gente valida aqui, né, Cláudia, a recomendação do Ministério da Saúde, que todas as pessoas devem usar máscaras quando estiverem fora do seu ambiente domiciliar. Isso é muito importante. Está comprovado que existe uma proteção para você próprio e para o seu interlocutor quando a gente está usando máscara.
nós, profissionais de saúde, devemos, dentro do ambiente hospitalar, usar máscaras cirúrgicas. Dentro do ambiente que tem risco de contaminação, usar as máscaras N95. Então, não é necessário que vocês usem máscara N95, né? Essa máscara, idealmente, deve ser deixada para os profissionais de saúde, quando indicados. A gente próprio usa a máscara cirúrgica simples, né? Tripla, dentro do ambiente hospitalar, porque ela oferece uma ótima proteção. Ô, Cláudia, a Nara perguntou para a gente aqui a respeito do risco da gestante contaminada transmitir, você falou da gestante, mas é dela transmitir isso para o seu filho, causar uma malformação ou mesmo um parto prematuro quando ela tem Covid. Bom, quanto ao risco de malformação, não foi descrito nenhum caso de malformação, que é o que a gente chama de teratogênese. Então, este vírus, o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele ainda não tem nenhuma comprovação de que ele cause malformação nos fetos. E nem que ele aumente a taxa de abortamento, porque o aborto, às vezes, ele pode estar relacionado a uma infecção gerada por esse vírus. Também não temos essa evidência clara. Existem relatos na literatura de estudos de placenta, de mães que tinham a doença, não eram mães assintomáticas, e que foi encontrado o vírus no tecido da placenta, mas isso não chegou a causar uma doença fetal. Também, esses bebês que nasceram, né, dessas mães, essas mães estavam com a doença aguda no momento do parto, esses bebês também não nasceram doentes, certo? Então, assim, não houve nenhum óbito intraútero que foi descrito e nenhuma malformação. Isso quer dizer que a gente pode ficar totalmente tranquilo? Não, nós devemos manter a proteção da mesma forma. Por quê? Como eu disse na minha primeira resposta, a gente está falando de uma doença que ainda é nova, que todo mundo ainda está aprendendo com ela. Tanto a comunidade científica como nós, como os leigos, certo? Então, a gente deve tomar todos os cuidados. Mas eu acho que a gente pode ter uma posição otimista de que não foi encontrado nenhuma malformação e nós já estamos aí com 10 meses de doença circulante no mundo, certo? É muito importante a gente também saber que foram relatados no começo dos estudos, no começo da epidemia, da pandemia, né, em fevereiro, foi relatado que a taxa de prematuridade ela era maior nas mulheres com a doença, né? Mas eles viram que eram apenas aquelas mulheres que tinham uma doença muito grave, que tinham instabilidade hemodinâmica. Então, assim, talvez isso pudesse ser só por causa da gravidade que essas mulheres ficaram, mas não por as mulheres, por exemplo, que tinham o vírus, mas que eram assintomáticas. A gente não sabe se essas mulheres vão ter parto prematuro. Isso não pode, a gente não pode afirmar com 100% de certeza. Mas isso confirma ainda mais o que a Raquel falou, que o pré-natal deve ser acompanhado num serviço de alto risco para que a gente vigie, inclusive, esse risco de prematuridade, certo? A Clícia perguntou aqui para a gente a respeito dos acompanhantes nos apartamentos. Como a Renata falou, a gente sabe que as famílias variam muito, né? Cada um tem uma realidade familiar. Nós temos pacientes que querem encher o apartamento de pessoas, encher o nosso Mineirinho, aqui no Santo Agostinho ou lá em Betim, de acompanhantes, de pessoas para ver. E nós temos outras que não querem, né? Que querem só ela e o marido estarem presentes. O que a gente fala é que nós precisamos de um bom senso. Se nós tivermos muitos acompanhantes no hospital, o que a gente sabe é que aumenta o risco de sobremaneira de nós termos pessoas se contaminando ou mesmo contaminando outras pessoas. Então, o que a gente pede sempre é que a gente, nessa fase agora, que tenha o mínimo de pessoas vindo ao hospital ou mesmo na casa de vocês, no pós-parto,
para poder fazer visitas, né? Esse momento agora é um momento de calma, da gente ficar mais quieto, da gente ficar mais só entre a gente mesmo, né? E evitar muitos acompanhantes vindo ao hospital. Eu acho que isso é uma questão que traz segurança, tanto pessoal quanto assistencial para todo mundo. A gente tem... Desculpa. Só um minuto. A gente tem recomendado não ter mais do que... O pai, ele é um acompanhante que ele pode ficar lá integralmente, o tempo todo, tá? Mas a gente recomenda, a gente sugere que a gente realmente não faça essa aglomeração e a gente tem sugerido 2 acompanhantes por gestante para o momento do parto e que esses acompanhantes não fiquem circulando pelo corredor do hospital, que eles realmente venham para a visita, usando máscara, né, sempre. Eles vão ser rastreados quanto a sintomas respiratórios e febre na hora de entrar no hospital, e se eles tiverem qualquer sintoma, eles não vão poder entrar sem antes passar pela triagem médica, tá? E que a gente não tenha, então, mais do que 2 acompanhantes além do pai, certo? É o que a gente tem sugerido, tá? Para que não tenha aglomeração e para que todos fiquem seguros. Raquel, tem uma pergunta aqui que eu queria, acho que você podia responder, que é com referência ao prazo de internação, tanto para cesárea quanto para parto normal. Foi a Tamires Saliba que perguntou. E se houve alguma mudança em relação ao Covid? Boa noite, Tamires. Em relação ao Covid e ao período de internação da gestante puérpera, não houve modificação, né? Teoricamente, com uma evolução satisfatória do momento do parto, uma paciente sem comorbidades que indiquem que ela permaneça mais tempo internada, a gente tem o prazo habitual de permanência de 24 horas pós-parto normal e 48 horas pós-parto cesariana, né? A alta sendo feita no momento em que a mãe se restabeleceu, que não teve nenhuma intercorrência e que o seu bebê também. Então, não houve mudança em relação a esse acompanhamento, mesmo nessa época agora da pandemia, né? E só para colocar mais alguma coisa em relação ao acompanhante, é importante a gente lembrar para que teve, né, o questionamento dos familiares irem, porque todo mundo fica preocupado né, se pode ir, se não pode, da exposição, da gente tentar evitar e que, na verdade, não tentar evitar, de evitar que vá ao hospital pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Então, o grupo de risco são aquelas pessoas acima de 65 anos, pessoas com comorbidades, então, que essas pessoas, por mais que tenham o desejo de ter essa visita, né, que seja evitado para proteger também esse acompanhante, né, para a gente evitar de que esse acompanhante seja exposto a qualquer tipo de risco adicional. Mas em relação ao período de internação, ele continua o mesmo, não houve modificação. E o Covid, falando agora do parto também, Raquel, aproveitando que você estava falando do tempo, o Covid não muda o momento do parto, né? Ou seja, a paciente que tem Covid, ela não precisa antecipar o seu parto porque ela está com o vírus, né? Nós sabemos até que o ideal é que, se for possível, que a gente espere a gestante sair desse período da infecção, né? E faça o parto fora desse momento. A gestante, quando ela tem o seu filho, ela não precisa se afastar da criança. Pelo contrário, né? A gente pode, na sala de parto ainda, com os devidos cuidados dela, usando a máscara e fazendo higienização dos mamilos, ela pode, inclusive, ser colocada no peito para mamar. Dentro do quarto, essa criança pode ficar junto da mãe, né? Então, o parto não precisa ser alterado porque a gestante tem Covid. O que nós sabemos que pode mudar o parto como a Cláudia falou no início, alguma gestante que evoluir com alguma intercorrência do Covid e precisar de uma intervenção no parto, ele pode ser realmente antecipado, né? Mas aí é por requisitos clínicos maternos. Nós sabemos, e esse é um grande diferencial do Mater Dei, nós sabemos que a assistência à gestante com Covid, ela é multi-especialidade. Nós precisamos, além do obstetra, nós precisamos do clínico,
do radiologista, nós precisamos do intensivista, quando é o caso da gestante ir para uma UTI adulta. Nós precisamos da UTI neonatal, está preparada para isso. E são estruturas organizacionais que só hospitais gerais, e o Mater Dei é um exemplo disso, tem para oferecer e como uma retaguarda necessária. A gente precisa ter o recurso disponível, até para ele não ser usado. Mas nós temos que garantir que, se eu precisar do recurso, esse recurso está ao meu lado, né? E é um grande diferencial do Mater Dei, que nós temos médicos intensivistas habituados a tratar de gestantes. Nós temos a UTI neonatal com alta capacidade de receber crianças prematuras quando for o caso, né? Mas nós temos radiologistas preparados para tomografia quando for necessário. A tomografia pode ser feita na gravidez com as devidas proteções. Então, aqui eu faço um link até para que a gente possa ter a tranquilidade que nascer dentro de um hospital geral como o Mater Dei, que tem todo o núcleo da maternidade muito bem estruturado, é um fator de segurança, sem dúvida alguma, para essa gestante ser bem atendida caso ela precise. Então, o Covid não precisa mudar a evolução da gravidez. Mas, se precisar mudar, é importante que a gente tenha a estrutura necessária para atender essa mulher e esse casal na hora do seu parto. Eu queria que, Renata, fala para a gente, então, sobre a questão da amamentação nessa época do Covid, né? Porque tem sido uma dúvida muito grande das mulheres, né? Se elas podem amamentar, se não pode amamentar. A gente sabe que tem uma diferença da mulher que não tem Covid, sabidamente, ela não tem sintomas, e a mulher que tem. Então, vamos pensar primeiro naquela paciente que não tem sintomas, que não tem a doença e que não teve contato com ninguém que teve a doença. Essa paciente, então, que não tem sintoma, não teve contato, a gente já, quando nasce, pode esperar para clampar o cordão, coloca o recém-nascido sobre a mãe e já estimula logo a amamentação na sala de parto. Quando ela tem sintoma... Quando ela é suspeita ou... Quando ela é suspeita ou tem sintoma, a gente faz um pouquinho diferente. Pelo protocolo, falo para a gente fazer o clampamento precoce do cordão, dar banho na criança, mas se for desejo da mãe, ela pode amamentar, desde que ela use máscara e higienize bem as mãos. E os cuidados com esse recém-nascido, o ideal é que seja feito por uma terceira pessoa. Então, o pai ou quem for o acompanhante, para evitar o contato muito tempo de contato com a mãe que tem corona ou que está sintomático. E o pré-natal, Raquel? Como que a gente deve manter a rotina do pré-natal para essas mulheres na pandemia, né? Não só para... As positivas a gente sabe que é no alto risco, vão ser individualizadas, mas e as pacientes de pré-natal de risco habitual, né? Como que deve ser a rotina desse pré-natal? Eu acho que esse assunto, né, Claudinha, gerou muita dúvida no início, né, principalmente na hora que começou essa questão do isolamento, né, das pessoas terem essa orientação de permanecer em casa e de sair o menos possível. Essa orientação, ela ainda continua, né, a gente mesmo com flexibilização e tudo, a orientação ela é que a gente permaneça o mais tempo possível em casa e evite aglomerações. Mas em relação ao pré-natal, ele deve ser mantido de acordo com a orientação médica. Então, a paciente não deve não ir às consultas, né? As consultas, elas vão ser agendadas com o seu médico assistente e a gestante, ela deve sim comparecer ao pré-natal. Independente de ser uma gestante de alto risco ou de risco habitual, o pré-natal ele é de extrema importância para a identificação de intercorrências que podem acontecer numa gravidez de risco habitual. Que foi o que o Carlos Henrique falou também em relação a outros pacientes que não são gestantes, né? A gente não pode não pode evitar de ir ao hospital ou de procurar uma assistência médica
por causa da questão do isolamento e da pandemia. Então, a nossa orientação é que o pré-natal transcorra de forma habitual, né, que a gestante, no momento em que ela for ao consultório médico, que ela tome todas as devidas precauções já faladas aqui, né, o uso de máscara, a higienização das mãos, os cuidados, a questão do acompanhante, se for necessário, que vá somente um acompanhante para a gente, mais uma vez, evitar as aglomerações, e que ela também não deixe de fazer os exames recomendados, que são os exames recomendados habitualmente no pré-natal, tanto os exames laboratoriais quanto os exames de imagem, né? De acordo com a recomendação do médico assistente. Mas eu acho que é muito importante a gente salientar que ela não abandone o pré-natal, que ela não deixe de lado esse acompanhamento, independente de ser uma gestante de risco atual, porque ele é fundamental para a identificação de qualquer intercorrência, não só relacionada ao Covid, né, porque atualmente tem se pensado muito nisso, mas de qualquer intercorrência que pode acontecer com qualquer gravidez, e o pré-natal, ele é fundamental para a gente evitar que isso aconteça. Só uma sugestão que eu tenho dado para as pacientes no pré-natal, que às vezes se elas conseguirem fazer a consulta e os exames complementares no mesmo dia, para evitar delas terem que ficar saindo mais vezes, evitar contato mesmo com pessoas. Então, eu sempre falo assim, marca ultrassom e já vem na consulta direta, ou os exames complementares também, que é uma forma da gente evitar que essa paciente saia muito. Aproveitando para falar de ultrassom, Carlos Henrique, você que é ultrassonografista lá do nosso serviço e especialista na medicina fetal, você acha que nessa pandemia você tem indicação de fazer mais ou menos ultrassons? Durante a rotina de ultrassom na rede, né, Cláudia, é muito bem estabelecida, né? Então, a rotina de ultrassom deve ser mantida. Então, a recomendação nossa é fazer ultrassom no primeiro trimestre, logo que descobre que está grávida, fazer a translucência nucal e o morfológico no primeiro trimestre entre 12 e 14 semanas, fazer o morfológico entre 20 e 24 semanas, o eco fetal, se necessário, por volta de 25 semanas, e daí em diante, a depender de cada gravidez, fazer os demais ultrassons de acordo com a rotina obstétrica. Mas é muito importante, Cláudia, essa pergunta sua, porque a gente não deve diminuir esse exame e também não é preciso aumentar o número de exames de ultrassom ao longo da gravidez. E aqui eu relembro o que eu falei anteriormente, que é o local de fazer. Mantenham o local de fazer ultrassons de vocês aonde vocês têm o hábito de fazer, né? No Mater Dei, por exemplo, a gente continua a fazer ultrassom da mesma forma, do mesmo jeito, com as seguranças que a rede Mater Dei oferece, né? Que são os cuidados de higienização, dos equipamentos de ultrassom, das salas de exame. Entre um paciente e outro, você conseguir fazer a higienização necessária para evitar que entre um paciente e outro haja transmissão da doença de uma pessoa. Eu acredito muito que isso, para ser feito, precisa de uma estrutura muito bem organizada e de cuidado, né? Nós temos um serviço do hospital que orienta todo esse cuidado, que é o serviço de epidemiologia e controle de infecção hospitalar, que dá o norte para a gente de como fazer isso, e isso é muito importante. Então, mantenham os exames de vocês podem vir fazer ultrassom no Mater Dei. A gente tem uma gama muito grande de disponibilidade de horário, isso é um facilitador, né, Raquel, que você também faz ultrassom, para que a gente possa oferecer para toda gestante, quando ela precisar, no momento que ela precisar, né, fazer isso que a Renata falou. Eu vou lá no meu médico, eu saio de casa, passo no hospital, faço o exame de ultrassom, colho o exame laboratorial e vou no médico, né? E aí eu levo já para ele o resultado de ultrassom e já fica tudo resolvido. Para quem faz o pré-natal dentro do Mater Dei é a mesma coisa. Então, esse cuidado, a gente tem que estar muito preocupado com o local de fazer, porque esse local que a gente faz o ultrassom tem que também ter segurança para receber os pacientes que vão lá fazer o exame. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma questão que nós temos visto, tem surgido muito nas redes sociais, que é a questão de uma valorização que nós estamos considerando como uma valorização errada, né, de se fazer o parto em casa, para se evitar o hospital.
Isso preocupa muito nós, a comunidade obstétrica, sabe? Os médicos. Por quê? Hoje nós sabemos que um dos grandes avanços da obstetrícia e uma das intervenções, apesar da gente saber que as intervenções elas devem ser indicadas de forma adequada, mas uma das intervenções que reduziu a morte materna e fetal é o parto hospitalar, né? Da década de 60 para trás, era muito comum o parto domiciliar e a gente tinha altas taxas de mortalidade, tanto de mães como de bebês. E a gente sabe que poder estar no hospital e dar a assistência adequada, né, muda a história de um parto, certo? Então, assim, o parto dentro do hospital, ele é, sem dúvida, mais seguro, porque, infelizmente, a gente não sabe com precisão de 100% qual o parto que vai precisar de uma assistência rápida, que seja com uma intervenção durante o pré-natal de monitorização do feto, ou até mesmo da realização de uma cesariana durante um trabalho de parto. A gente não sabe precisamente quando isso vai precisar acontecer. Ainda bem que a gente sabe que as intervenções elas devem ser realizadas cada vez menos, né? A gente tem que saber quais as intervenções são exatas a cada momento, mas estar dentro do hospital é uma segurança. E se nós começarmos a voltar a fazer partos domiciliares, com certeza nós vamos voltar a ter complicações que nós não tínhamos mais. Então, assim, mesmo nessa era de pandemia, a gente sabe que o hospital tem causado muito medo nas pessoas, mas hoje nós também sabemos que o hospital talvez é o lugar que possa identificar melhor pessoas sintomáticas, pessoas que possam estar contaminadas e que possa dar proteção. Os fluxos hoje estão muito bem definidos. Na rede Mater Dei, a gente tem um fluxo totalmente independente para pacientes que sejam Covid positivo, ou suspeito. Não precisa nem ter o teste de exame já confirmado para a gente já colocar a pessoa num fluxo diferente. Então, assim, é seguro estar no hospital, a pandemia não aumenta o risco da mãe, né? Mas ter o parto domiciliar por uma opção pode estar aumentando o risco dessa mãe e desse bebê, certo? Nessa mesma linha, Cláudia, fazer o parto em um hospital que tem dentro da sua estrutura uma maternidade não oferece também mais risco do que fazer o parto num local que é só maternidade, né? Como eu falei anteriormente, é muito importante que o parto aconteça no local que tem estrutura de espera, de stand-by à disposição, porque isso, em medicina, o tempo é fator primordial, indispensável, e que é a diferença entre uma boa assistência e uma assistência que pode deixar a desejar. Então, a gente reforça aqui uma coisa que a gente fala muito para as pacientes nossas. Fazer o parto no hospital geral, que tem dentro do seu núcleo, né, o núcleo da maternidade, é muito seguro, né, e traz uma segurança para a família e para a criança de uma forma diferenciada, sem dúvida alguma, né? Então, essa confiança pode existir, né? A estrutura está pronta para isso. Tem uma pergunta que foi enviada agora aqui, falando sobre o uso de máscaras pelos bebês, né? A pediatria ela recomenda que somente as crianças acima de 2 a 3 anos passem a utilizar máscaras, né? Antes disso, não existe indicação, até por causa de sufocamento. Então, não tem que colocar máscara em crianças, né? O que precisa é que os pais tenham cuidados para evitar que haja essa contaminação dos seus filhos por outras pessoas. Por isso mesmo, a questão do cuidado com visitas, né? Tanto dentro do hospital quanto na casa de vocês. É muito importante ter cuidado para que pessoas de fora não levem para dentro da casa de vocês, onde está o neném,
a contaminação pelo corona. Isso é muito importante. É importante falar também que para esse bebê, sempre, né, não só de corona, mas tem, agora principalmente, higienização das mãos para poder pegar no bebê, né, para evitar essa contaminação também, os cuidados com a não propagação do vírus, né? Isso. Tem uma pergunta aqui que eu acho que, na verdade, nem é muita gente que vai saber, que é sobre o que o hospital oferece à mamãe e o bebê durante a internação com relação à higiene e vestuário. O vestuário é o seguinte, quando o bebê nasce, lá no bloco mesmo, ele vai colocar uma roupa que é do hospital, tá? E quando ele chega no apartamento com a mãe, ele vai já poder pôr a roupa que a mãe levou para ele, o enxoval do próprio bebê. Os produtos de higiene pessoal, né, sabonete, escova de dente, shampoo, né, o sabonete líquido do bebê, sugere-se que cada um leve o seu, né, mas o hospital fornece o sabonete líquido, que é o padronizado lá no hospital para o banho do bebê, certo? As questões para cuidar do cicatriz do coto umbilical, isso tudo lá no hospital a gente fornece, e depois em casa é o que a pediatria já orienta. Então, o enxoval do bebê, vocês podem levar, né? Lógico que todo mundo geralmente lava antes de ser usado, e cada um o seu, eu acho, é até mais seguro. Mas quando ele sai do bloco, ele sai com uma roupa do hospital. Certo? Claudinha, em relação a isso, tem até no site do hospital, se as mães quiserem um norte aí, o checklist de que leva para a maternidade. Pode olhar no site que tem. A gente pode também colocar na nossa página lá como resposta a vocês, né? A Priscila, que é a responsável pela nossa mídia social, ela está nos vendo e ela vai disponibilizar para vocês. Tem uma pergunta. Pode falar. Não, é isso mesmo que eu ia falar. Tem uma pergunta aqui sobre os pais. E aí, Raquel, como é que funciona o acompanhante pai nesse cuidado? Como é que ele se encaixa nisso? Para paciente, inclusive, que tem Covid. Bom, eu acho que a Renatinha já falou anteriormente um pouco disso, né? Mas a presença do pai, ela é liberada. Na verdade, a gestante ela tem direito a um acompanhante 24 horas, né? Ela tem direito ao acompanhante do momento de internação ao momento da alta, né? Durante o trabalho de parto, durante o parto, a evolução do parto, dentro do bloco obstétrico. Então, ela tem o direito a esse acompanhante durante todo o período de internação. E a participação do pai, ela é fundamental, né? Não só como um acompanhante presente e atuante durante o parto e trabalho de parto, mas também nessas pacientes com suspeita de Covid ou com Covid confirmado, caso o pai não tenha essa confirmação, ele é fundamental para o auxílio desses cuidados, né? Como a Renata tinha falado anteriormente, em relação à amamentação, ela pode manter a amamentação se esse for o desejo dela, com aqueles cuidados de higienização. E o pai, que provavelmente vai ser quem vai estar mais próximo, principalmente por causa dessa questão de restrição de visitas nesse momento, e restrição e recomendação de que a gente tenha um menor número de pessoas envolvidas nesse processo para evitar a aglomeração, ele vai ter uma participação importante nesse cuidado do recém-nascido também. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre uma dúvida que a gente viu, que já era uma dúvida anterior, tá? Que é sobre a realização do teste, né? Isso tem sido motivo de muita notícia na imprensa, né? A gente tem visto que essa testagem é um indicador de segurança para as pessoas, né? Apesar da gente saber que os testes, sejam eles do PCR, que é aquele que detecta partícula do vírus, assim como o que detecta anticorpos no nosso corpo, que são indicadores de defesa nossa, todos eles têm uma taxa de falso negativo.
ou seja, eles não são 100% presentes no exame, detectados, né, numa pessoa que possa estar com a infecção ou que possa ter tido contato com o vírus. Mas hoje eles estão sendo preconizados por alguns serviços para as pacientes que vão fazer qualquer procedimento hospitalar, né, como um teste pré-procedimento. Para as pacientes que tiverem nas cirurgias eletivas do hospital, já está sendo sugerido que seja realizado esse teste, que é o teste do PCR, que é da partícula do vírus na orofaringe. É um teste, não é no exame de sangue, e eles já está sendo sugerido. Para as gestantes, né, como todas elas vão ser submetidas a um procedimento, nós vamos individualizar esses casos. Então, se a gestante, aquelas que têm contato com alguém, é indiscutível, a gente vai sempre fazer o teste com alguém doente, certo? Mas para gestantes assintomáticas, né, isso é hoje um opcional, a paciente não é obrigada a fazer, claro que não, mas tem sido sugerido já elas fazerem. O parto, ele é um pouco indefinido, o momento exatamente. Então, a gente não vai conseguir testar 100% dessas gestantes também, porque a gente não sabe o momento exato do parto, né? Então, a sugestão é que você faça, se for um parto programado, você faça 2 dias antes do parto, pelo menos. Nos casos onde a gente não tem como marcar o parto, a gente não vai ter como definir o momento exato para fazer. A gente já sabe que tem cidades no Brasil que está fazendo o teste a cada 2 dias, mas isso ainda não é uma realidade aqui em Belo Horizonte, porque a gente tem uma frequência muito baixa da doença, ainda bem, certo? É importante, eu estava aqui com a estatística, até aproveitando já para falar, que em Belo Horizonte foram 4 gestantes que estão doentes. Não teve nenhum óbito de gestante e nenhum óbito de recém-nascido, tá? De mãe com Covid, certo? Então, é importante vocês saberem isso, porque é a cidade que a gente está e que a gente não teve nenhum caso de óbito e foram poucos casos de grávidas, certo? E todo mundo sabe, né, Cláudia, que a gravidez é uma época que as pessoas adoram trazer notícias ruins, infelizmente, né? Adoram falar de um caso ruim. Parece que tem gente que vê uma barriga e não consegue se segurar de contar alguma notícia ruim. Isso a gente vê todo dia no consultório, nos exames de ultrassom. A notícia aqui não dê ouvido a isso, né? Não dê ouvido a notícias que as pessoas fiquem trazendo, né? Porque muitas vezes a grande parte delas serão as famosas fake news mesmo. Então, gente, na dúvida, liguem para os obstetras. O obstetra, por si só, é uma pessoa que está muito disponível no dia a dia. Liguem para o médico de vocês, que vocês escolheram para fazer o pré-natal de vocês, e esclareçam com eles essas dúvidas, né? Não deem ouvidos a fofocas, a diz que me disse, a situações de informações que muitas vezes não têm a mínima base científica para trazer, né? Um exemplo disso são a questão do parto prematuro, que a Cláudia já falou, problemas de circulação e coagulação do sangue em gestantes. Então, vamos evitar, né, ficar levando adiante essas informações que muitas vezes só servem para trazer medo para a gente, né? E não trazem nenhuma informação. Foi perguntado aqui sobre o custo do casal grávido. A gente já estávamos para começar o curso casal grávido quando a pandemia começou. Provavelmente agora em novembro, em junho ainda, a gente vai fazer um evento aqui mesmo, né? Parecido com o curso do casal grávido. Nós vamos trazer o pediatra e anestesiologista para a gente poder conversar também sobre o que a gente fala lá no curso casal grávido. Mas parte do que nós falamos aqui hoje tem muito a ver do que é discutido no casal grávido, né? Sem dúvida alguma. Vamos aproveitar que nós estamos chegando no finalzinho dessa webinar. Se alguém tiver mais alguma pergunta para poder mandar. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os procedimentos durante o parto, que tem gerado muita dúvida também, né?
durante a pandemia, né, vocês vão ver que na hora do parto, a paramentação do médico, ela é um pouco diferente, né? Os médicos, eles estão fazendo parto com a máscara N95, né? Porque no parto vaginal existem puxos onde a mulher faz uma expiração forçada, né? No período expulsivo, principalmente. Então, a gente vai deixar que esses puxos aconteçam de forma bem espontânea, não vai existir puxos forçados e eles nem devem ser estimulados, e a paramentação do médico vai ser diferente, tá? Então, para que vocês já fiquem avisadas, não é porque a gente está com medo de que alguém esteja contaminada, não. É a rotina para todo parto vaginal, né, dentro do hospital. Os outros procedimentos, a anestesia, ela tem sido recomendada, né, durante o trabalho de parto, né, mantendo a indicação, principalmente de acordo com o nível de dor que a mãe refere, né, ela participa ativamente do momento, né, em que vai ser feita essa anestesia. Ela pode optar por não utilizar a anestesia, mas não tem sido uma recomendação. Na pandemia, a recomendação é que as mulheres recebam a anestesia, né? Porque é mais confortável e vai evitar, o parto não se prolonga tanto, né? A episiotomia, né? Ela é um procedimento que ela deve ser indicado com critério, ela não pode ser universalmente realizada, mas existem alguns casos em que ela vai poupar o períneo da mulher e pode até prevenir algumas lesões, casos específicos, né? Onde o médico só vai conseguir definir isso no momento do período expulsivo, ou seja, aquele momento em que o bebê está se desprendendo mesmo do ventre materno. E é nessa hora que a gente vai conseguir definir se uma episiotomia vai ser ou não necessária, certo? Mas, assim, a rotina do parto, ela não precisou mudar, os procedimentos de intervenção médica que são necessários, eles devem ser devidamente indicados, eles não devem ser usados desnecessariamente por causa da pandemia, de forma alguma. A participação da mulher, a participação ativa dela durante o parto, ela se mantém. Isso não precisa ser mudado por causa da pandemia de forma alguma, tá? Então, isso é muito importante. Raquel, fala então aí agora para a gente já partir para o encerramento, né? Se mudou alguma coisa quanto ao momento que a paciente deve ir para o hospital, quando ela entra em trabalho de parto ou quando rompe a bolsa, se isso mudou alguma coisa. E fala também, Raquel, qual que é o diagnóstico do trabalho de parto, né? Qual é o sintoma? Pensei nisso. Alerta. Aproveitando, então, para falar, começar respondendo o Carlos Henrique, eu acho que é mais propício, porque aí a gente começa falando do trabalho de parto mesmo, né? A gente orienta muito as gestantes em relação, eu acho que isso tem que ser muito conversado durante o pré-natal, em relação ao momento certo de procurar o hospital, né? As pacientes têm um temor muito grande de um trabalho de parto prolongado, de sentir muita dor, de ter muito desconforto, e algumas vezes isso acaba gerando uma certa ansiedade, principalmente em relação ao acompanhamento do trabalho de parto. Então, só para a gente relembrar aqui que o ideal é que essa gestante se interne no momento da fase ativa do trabalho de parto, né? Que é aquele momento em que as contrações são contrações regulares, a cada 5 minutos, com duração de pelo menos 25 segundos, né? E esse é o momento em que a gente vai ter uma dilatação favorável do colo uterino e que a gente vai ter uma evolução não tão prolongada desse trabalho de parto. Lembrando que tudo é muito individualizado. Existem gestantes que têm uma evolução mais rápida do trabalho de parto, gestantes que têm uma evolução mais lenta. Mas tudo isso sendo avaliado pela equipe assistencial de uma forma muito segura e dentro de todas as recomendações de acompanhamento do trabalho de parto. Independente da presença de contrações, caso tenha uma rotura da bolsa, né, que é a perda de líquido pelos genitais, essa gestante deve sim procurar o hospital para ser avaliada.
né? A presença de sangramento, de ausência de movimentação fetal ou qualquer tipo de intercorrência e sintoma que ela tenha dúvida, a gente reforça aqui que a gestante não tenha medo de procurar o hospital. É fundamental que ela passe por uma avaliação médica especializada, mesmo que ela chegue ao hospital e não permaneça internada naquele momento, né? A avaliação médica ela é fundamental para prevenir, para definir o momento ideal da internação. Levando isso para o lado da pandemia, né, nada mudou. Na verdade, tudo continua da mesma forma, né? A gente só reforça que, mesmo em vigência da pandemia, essa internação e essa procura à maternidade, independente da maternidade estar localizada num hospital geral, como o Carlos Henrique já reforçou aqui, o Mater Dei dispõe de todo um fluxo especializado, de todo um fluxo individualizado para essa gestante não ser exposta aos pacientes que dão entrada ao hospital com suspeita ou confirmação da Covid-19. Então, o momento de internação e a hora da internação, ela não mudou com a pandemia. E é fundamental que, na presença de dúvida, na presença de qualquer um desses sintomas, a gestante vá sim ao hospital para ser avaliada. E lembrando que a gravidez, ela pode durar até 42 semanas. Mas no protocolo do Mater Dei, né, baseado nas recomendações internacionais, o limite são 41 semanas. Significa, então, que se chegou até 41 semanas e você vai ter o parto lá no Mater Dei, vá ao hospital, vá ao pronto-socorro, a equipe que está lá está à disposição para te internar e aí discutir com você qual vai ser a conduta a ser tomada. Se vai ser induzido o seu parto, ou seja, se as contrações vão ser provocadas, né, ou se a resolução vai ser de outra forma, né? Então, isso é muito importante, não deixar passar de 41 semanas de gestação. Gente, infelizmente, nós chegamos no final, né, Cláudia? Raquel e Renata. Chegamos. O tempo voa. Foi bom. Nós tivemos a participação de muitas pessoas no chat. Já vamos, em breve, divulgar a próxima data da nossa conversa. A gente pretende discutir outros temas da gravidez, não especificamente de Covid, apesar da gente saber que sempre vão ter dúvidas, né, sobre a pandemia. Eu acho que o momento que a gente está vivendo, ele não permite que a gente não fale disso, mas na próxima a gente já está planejando, inclusive, ter a presença de outras especialidades que estão envolvidas com o parto e com assistência à gestante, né, como pediatria, anestesia. E a gente conta com cada uma de vocês e também que vocês divulguem, porque grávida sempre tem uma amiga grávida, né? Então, é muito importante a participação ativa de vocês, porque é através da pergunta de vocês que a gente consegue solucionar melhor, né, as dúvidas que são de muitas, né? Tá bom? E vai lá na rede social nossa, né, Cláudia? Isso. Vai lá nas redes sociais, perguntem, a gente está à disposição. GO Mater Dei, e a gente pode ajudar todos vocês se precisar, sem dúvida alguma. Obrigado por todo mundo, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Gente. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, um abraço. Um abraço. Tá.